Sejam todos bem-vindos. Estamos estudando o livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A autora espiritual é Joana de Ângeles. E nós estamos no primeiro capítulo, continuando o tema a ansiedade. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorose, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. A organização mais saudável durante um período debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumição, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo nem o medo de perdê-lo. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência, a morte física, tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Apegado aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz, da perfeição. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e favelas, em promiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética estribada no imediatismo materialista com o seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. Certamente, ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam as feridas morais dos homens, sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista, seria inevitável. No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada, que pretendeu solucionar os problemas humanos de profundidade, como reparava os desajustes das engrenagens das máquinas que construiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão e de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte. Magnatas, embora triunfantes, proíbem que se pronuncie o nome da morte diante deles. Capitães de monopólios recusam-se a sair à rua para evitarem contágio de enfermidades, e alguns impõem, para viver, ambientes asepsiados, tentando driblar o processo de degeneração celular. Até aí tá bom, Léo. Ok. Obrigado. Para não te cansar demasiadamente. E a gente está fazendo uma página, né? Uma leitura da página a cada estudo.
E hoje a gente vai concluir esse aí, né, que já é uma continuação do anterior. E a gente continua falando de ansiedade, já foi bastante discutido no estudo passado sobre ansiedade, onde a gente começou a estudar sobre, né? Várias pessoas fizeram colocações, fizeram perguntas, e aqui a Joana prossegue falando ainda sobre a ansiedade. E logo nos primeiros parágrafos, a Joana explica para nós que a ansiedade é uma coisa natural do nosso processo, da nossa vida cotidiana, né? A gente se sente ansioso por várias situações, aquela ansiedade que às vezes é até gostosa em alguns aspectos, quando saudável, né? Aquela ansiedade pelo aniversário, pela festa, pelo encontro, né? Às vezes você vai ter um encontro amoroso, principalmente quando você é jovem, aí tem aquele friozinho na barriga, a ansiedade de rever uma pessoa querida, né? Então nós temos a ansiedade como um fenômeno natural em a nossa vida, como tudo, né? Como o sentimento de raiva, como o sentimento de medo, como o sentimento de, às vezes, melancolia, né? Então, tudo isso são fenômenos perfeitamente naturais. Agora, quando que isso deixa o quadro da normalidade e passa a ser um quadro de caráter médico, de caráter clínico? Aí a Joana vai explicar no parágrafo seguinte que é quando esse processo começa a causar aquilo que a psicanálise vai chamar de sintomas, né? Que é a somatização. Então, quando isso começa a gerar em você uma resposta orgânica, muitas vezes, e quando isso começa a atrapalhar a tua vida social. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de qualquer um desses quadros, né, e esses quadros, esses sentimentos, esses afetos começam a atrapalhar a nossa vida social, então ele entra num caráter clínico e a gente precisa procurar uma terapia, uma ajuda, qualquer que seja. Então, quando a melancolia ela deixa o seu quadro natural e aí ela se instala de uma maneira consistente, podemos dizer que nós estamos entrando num quadro de depressão. Quando a gente tem, por exemplo, o medo, que é natural, todos nós sentimos medo, sentimos receio, isso faz parte dos nossos instintos até de sobrevivência, mas quando esse medo ele sai do campo do natural e ele começa a atrapalhar o nosso convívio social e começa a gerar, às vezes, até sintomas orgânicos, aí nós entramos no quadro das fobias. E a ansiedade não deixa de não ser também um quadro clínico quando ela começa a gerar esses sintomas, né, orgânicos, e a Joana até descreve alguns deles, como, por exemplo, distúrbios respiratórios, colapso periférico, a sudorese, né, que é aquela suadeira descontrolada, perturbação gástrica, que é um dos principais sintomas, né, porque o estômago ele é um dos nossos órgãos mais sensíveis à somatização, porque as nossas emoções elas são digeridas literalmente no estômago, né? O estômago ele tem o chakra, o centro de força que está centralizado na região estomacal, ele é o responsável pelo processo de circulação das energias, né? Principalmente da circulação das energias. Então, o estômago, no sentido espiritual, é como se ele fosse o coração do corpo perispiritual. Porque o chakra, eu estou usando essa palavra, né, chakra, porque é mais conhecida, mas o espiritismo não usa esse termo, usa centros de forças, né, os centros vitais. Então, o centro de força responsável pela circulação energética, ele fica centralizado no estômago. Então, a gente percebe que há uma certa inversão, né? Porque no biológico é o coração que impulsiona o fluxo sanguíneo, né? E já no corpo, no psicossoma ou no perispírito, como queiram chamar,
é esse chakra que está localizado exatamente nesse baixo ventre, na região estomacal, que é o responsável pela dispersão das energias, pela circulação das energias. Então, por isso que quando a gente começa a descontrolar esse mecanismo energético, um dos primeiros órgãos a colapsarem é o estômago. E aí a gente começa a ter a famosa gastrite nervosa, aparece as úlceras, aparece o refluxo, aparece uma série de problemas que estão muito relacionados a esse centro de força. E aí o outro posterior, que é o esplênico, que está ali coadjuvado a ele, vai também responder através das suprarrenais, né? E aí o rim também começa a dar problema, infecção urinária, e assim vai os processos, né? Então a Joana vai descrevendo alguns desses sintomas que a gente encontra uma analogia perfeitamente aceitável também com a questão da circulação energética do ponto de vista dos centros de força e do perispírito. E eu já passo a palavra para a Denise, que levantou a mãozinha, só para concluir aqui. A Joana diz assim, o clima de ansiedade... Aí ela fala da insônia também, né? Só para pontuar, começa a perder sono, né? A pessoa não consegue mais conciliar o sono, na verdade. O clima de ansiedade torna-se um estado patológico, ela diz, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Então, percebam que uma emoção começa a descontrolar o seu aparelho perispiritual, porque nós sabemos que o conflito começa primeiro na mente, nas emoções, e aí ele passa para o perispírito, e o perispírito transfere para o corpo físico, para o soma, e aí a gente começa a sentir os sintomas orgânicos. E aí, nesse processo, a gente está com um quadro de ansiedade clínico e que a gente precisa de uma terapêutica, não só médica, mas principalmente espiritual, porque nós sabemos que todo quadro de doença é um quadro de doença que requer um tratamento pelas duas vias, tanto pela via biológica, quanto também pela vida espiritual, emocional. Passo a palavra para a Denise, que gostaria de fazer algum comentário. Boa noite, né? Primeiramente. É o seguinte, vem de encontro, quando você falou aí do estômago, isso é interessante, que veio de encontro com algo que eu estava lendo, se não me engano, acho que era a minha filha estava aprendendo as células, e num livro de ciências veio, né, a gente estava estudando isso, eu vi que tem células dos cérebros no estômago. Então, explica, né? E isso é fantástico. Sim. Eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, células do cérebro no estômago. Está explicado porque quando a gente tem qualquer emoção, o primeiro que, não sei, o que reage, né, de repente, é o estômago. Tem gente que fecha. Eu sou uma, eu posso estar com muita fome. Se alguma coisa me entristece, eu fico nervosa, a fome termina ali. Então, eu fecho. Agora, tem gente muito pelo contrário, que fica faminto. E posso me aprofundar no assunto, mas células do cérebro no estômago é algo muito interessante. E provado pela ciência, né? Sim, exatamente. Então, assim, o nosso estômago, ele possui muitas células cerebrais, né, que são os neurônios. Então, o nosso estômago, ele é revestido principalmente por esse tipo de células. Por isso, essa sensibilidade e essa comunicação muito extensa, né, com o emocional. E essa pesquisa, ela é uma pesquisa razoavelmente recente, não é tão recente, mas também não é tão antiga. E por isso, por conta dessa grande descoberta, porque já se sabia que se tinha células neuronais no estômago, mas depois de algum tempo se descobriu uma quantidade muito mais significativa. Então, isso fez com que a ciência hoje chamasse o estômago como o segundo cérebro. Então, nós somos regidos também pelo nosso estômago. E isso vai de acordo, de fato, com o que a espiritualidade já falava, né? Muito antes das pesquisas científicas, desses centros de força, principalmente desse centro de força relacionado ao estômago, que é
o centro de força gástrico, que regula, né, que gerencia, que dispersa, vamos dizer assim, mas quando eu falo dispersar não é num sentido desordenado, é num sentido de canalizar a energia para os outros centros de força. Então, é interessante, eu adoro essa coisa de chakra, eu gosto muito, e sempre quando tenho oportunidade falo, porque o chakra genésico é a grande usina da energia, é onde é produzida a energia. Então, essa energia ela sobe até o chakra superior, que é o gástrico, e aí o gástrico faz o trabalho de motor, né? É ele que impulsiona, ele que dispersa para os outros centros de força poderem manter e distribuir essa energia. De modo que quando acontece algo em nosso emocional que descontrola isso, o estômago é um dos primeiros que se ressente. Mas quem leva a fama é o coração, né? O coração leva a fama, né? Porque assim, o coração tem uma fama que é válida, porque o coração ele é regido pelo chakra do sentimento, né? No sentido, o estômago ele é aquele que controla a energia, ele é aquele que direciona, que canaliza a energia. Mas o sentimento, de fato, está ligado a esse chakra próximo ao coração. É o chakra que gerencia a questão dos nossos afetos. Então, por isso que o nosso sistema circulatório também é bastante afetado quando a gente tem uma emoção muito forte. A gente sente primeiro o frio no estômago, percebam a sequência. Quando você tem uma emoção muito forte, você sente um frio no estômago, uma espécie de vazio, e depois o sistema circulatório vai começando a fenecer, né? A pressão baixa, então eleva, né? E aí você começa a sentir uma dor do lado do peito. Então, percebam como há uma conexão, né, entre esses centros de força. Mas eu volto a dizer que o gástrico é o responsável pela circulação da energia, mas o centro de força que está alojado próximo do coração e do baço ainda é o responsável pelas emoções de maneira mais direta. Provavelmente os médicos gastro perguntam como é que está a tua vida, né? Quando você vai se queixar de alguma coisa. Certamente. Então, olha só como é interessante essa informação, e agora a gente começou a falar de centros de força e a questão gástrica. Isso é tão real que até nesses novos espíritos que estão se reencarnando, e essa informação está nos livros de Divaldo Franco, principalmente no Transição Planetária, que fala do processo de espíritos reencarnando através de outros planetas, mas também nesse novo livro lançado recente chamado No Mundo de Regeneração, né? Rumo ao Mundo de Regeneração. Então, o Divaldo fala que uma das principais modificações que nós vamos ter no nosso corpo biológico, nesse mundo regenerado, é um estômago mais refinado. Olha que interessante, né? Então, o nosso estômago já não será mais, já não aceitará mais alimentações muito pesadas, muito grosseiras, né? Então, o nosso estômago, ele reflete a nossa, vamos dizer assim, a nossa também evolução espiritual, que a partir do momento que a gente vai evoluindo moralmente, o nosso estômago também vai ficando mais sensível. E aí, não só a questão da alimentação, mas também as próprias emoções. Alguém quer falar mais alguma coisa? Em dado momento aí, você falou sobre... Eu não vou saber expressar exatamente como você disse, mas que quando a gente sofre alguma emoção muito forte, que aí o emocional, o mental se aflige e somatiza no corpo físico. Então, é sempre nessa ordem, vamos dizer, essa pergunta, como sempre, é sempre nessa ordem, do mental, do emocional para o corpo físico? Não tem também do corpo físico para o mental, emocional e espiritual? Olá, Márcia, obrigado pela participação, né? A nossa vida, ela é uma via de mão dupla, né? Então, uma vez que nós estamos encarnados, as agressões de Joana de Ângeles
ela usa essas duas terminologias que eu vou te falar. Ela fala das agressões ou perturbações endógenas e exógenas. E aí eu vou explicar o que a Joana está querendo dizer com isso. As perturbações endógenas, endo vem de dentro, né? São aquelas que são de dentro para fora. Aquelas que vão surgindo dentro da personalidade, dentro da mente, e elas vão escoando até o corpo físico. Muitas vezes na forma de sintomas, de doenças, etc. Mas também há as perturbações exógenas, de fora para dentro, que são as perturbações do meio, de onde você convive, as agressões do externo, que também respondem por fatores e por agressões, não só no físico, mas também no emocional e no espiritual. Então, percebam que, às vezes, algo que você presencia do cotidiano, que está fora, que está no ambiente, que está no externo, te promove alguma espécie de emoção, te promove alguma espécie de medo, de raiva. Então, aquilo já é de fora para dentro, né? É uma coisa que está vindo do ambiente e está, vamos dizer assim, desencadeando algo dentro de você. E, às vezes, há uma coisa dentro de você mesmo, um conflito, alguma coisa da sua própria cabeça, vamos dizer assim, né? E que, às vezes, o ambiente até está equilibrado, está tudo conspirando ao seu favor, mas, às vezes, você se agride internamente por questões recalcadas, mal resolvidas. Então, as agressões, elas são uma via de mão dupla, né? Elas podem ser tanto exógenas quanto endógenas. Mas, via de regra, né, as agressões, elas são mais de dentro para fora, geralmente. Mas acontece também essas de fora para dentro. E isso é verdade no sentido de que Jesus já dizia isso quando ele falava que aquilo que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, né? Então, ele quer dizer que não que a gente não possa ser agredido por uma coisa que vem de fora, mas essa coisa que vem de fora, ela nos agride se o de dentro também não estiver muito organizado. Então, se nós nos mantivermos organizados, e quando eu falo organizados é no sentido de equilibrados dentro, o externo não tem capacidade de nos aferir, de nos afetar. Então, o externo nos afeta, sim, ele nos afeta, mas há de ter uma correspondência com uma desorganização interna também, né? Então, é aquela história da obsessão, né? A obsessão, ela é um descontrole exógeno, ela é um fator externo a você que vem te perturbar, mas ela vem de encontro a uma perturbação que já está instalada dentro de você mesmo. Por exemplo, às vezes você está num conflito familiar e você se descontrola, entra naquele conflito e briga e se descontrola de uma forma que você depois diz: meu Deus, como é que eu fui capaz de me envolver dessa forma? Perceba que foi uma coisa que foi gerada no externo, mas que encontrou, de alguma forma, uma ressonância com aquilo que você já tinha dentro de você mesmo, uma vontade de dizer, de reagir, e você encontrou um ambiente favorável para isso. De modo que a gente pode se agredir por essas duas vias, mas o que eu quero dizer é que quando a gente mantém a interna equilibrada, muito raramente aquilo que vem de fora consegue nos afetar, nos desestruturar, de uma maneira a ponto de nos agredir. Mas a gente pode sofrer essas duas agressões. Por exemplo, no caso que nós estávamos falando, a ansiedade ela pode descontrolar o gástrico. Mas você, às vezes, pode não ter crise de ansiedade, mas a sua má alimentação, o consumo de bebidas alcoólicas, a questão do próprio tabaco, são substâncias exógenas, de fora para dentro, que vão agredir o seu biológico da mesma forma. Então, percebam que nós somos um indivíduo que está no meio, e nós podemos ser agredidos tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Agora, imagina a gente sofrendo essas duas agressões, né? E o ser humano se agride das duas formas. Aí não tem como não arrebentar o corpo físico, né? O indivíduo... eu até conversava com uma amiga
de trabalho, ela teve um aneurisma recentemente. Só que ela já fez a cirurgia, já está tranquila. E aí, ainda bem que descobriu a tempo, né, antes dele romper. E ela perguntou para o médico o que ocasionaria esse aneurisma. E aí o médico disse, olha, eu não posso te dizer uma causa específica, são vários fatores que podem ocasionar. Aí ele citou alguns. Ele disse para ela, olha, a bebida, o cigarro, né? Mas também o estresse, as questões emocionais. Olha como a medicina já está muito ligada com essa questão do emocional também, né? E aí ela disse, então está explicado, porque ela bebia, ela fumava, mas além de beber e fumar, ela também era uma pessoa extremamente estressada, vivia estressada em casa, no trabalho, etc. Então, olha só, duas espécies de agressões se encontrando, né? Então a pessoa se agredia de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Aí não tem como o corpo não colapsar, não aguenta. Alguém mais Carlito, gostaria de fazer algum comentário? Fica à eu. vontade. Carlito, e quando, né, há esse colapso do corpo, por exemplo, quando tem a crise de ansiedade, continua se colapsando, né, com aquilo que está dentro e aquilo que está de fora também. Continua se conectando muito forte com essas duas partes e piorando cada vez mais o quadro, né? O externo faz a gente adoecer, o interno, e na crise de ansiedade, os dois estão ali presentes. Eu tive a crise de ansiedade, então, aquilo que eu tinha dentro de mim veio com uma força muito forte, como que eu nunca tinha tido antes. E o exterior também, eu vi, senti, vivenciei muito fortemente. Então, o que era normal para mim já não poderia mais dar essa conotação de normalidade. Até mesmo um filme, uma série, se abordassem certos tipos de cenas ou certo tipo de situação, isso ativava em mim os sintomas de ansiedade. Era só para Perfeito. contribuir com o meu relato. Ótimo. E é assim mesmo, nós estamos sujeitos a desencadear qualquer um desses sintomas. E isso é tão sutil que a gente nem se apercebe. Os espíritos estão todo o tempo falando dessa conexão entre mente e corpo, né? E às vezes a gente meio que não dá muita bola para isso, mas isso é muito sutil. Eu enfrentei alguns problemas familiares recentemente, já até narrei para vocês em oportunidades anteriores. Isso me gerou muita tristeza, muita angústia, né? E até alguma revolta internalizada. Porque não é porque a gente é espírita que a gente não se revolta com a vida vez ou outra, né? A gente tem que parar de romantizar o espírita, né? Então a gente sente raiva, a gente sente revolta, tem hora que a gente braveja contra Deus e tem hora que a gente braveja contra a espiritualidade. É natural, faz parte do nosso processo. Só que a gente já tem o conhecimento, e o conhecimento, ele nos segura, ele nos impede da reatividade. Então, eu estava até falando, eu digo, gente, a pessoa, falava com um amigo outro dia, a pessoa que não conhece o espiritismo, ele tem uma vantagem. Eu estou falando aqui grosso modo, tá? Ele tem uma vantagem sobre nós. Porque a pessoa que não conhece o espiritismo, ele faz a catarse muito rápido. O que é a catarse? Ele grita, ele esperneia, ele braveja, ele xinga, então ele se libera daquela sensação. Ele chora. Agora, o espírita não, gente. Aí o espírita tem que mostrar que é espírita, então a gente está todo o tempo se segurando. Aí a gente não chora porque não pode chorar, aí a gente não... Eu estou falando grosso modo, claro, né? Aí a gente não pode dizer um palavrão porque é feio, aí a gente fica segurando a emoção.
E sabe o que acontece quando a gente segura demasiadamente a emoção? Ela vai estourar em algum local. E, geralmente, ela vai estourar na forma de sintoma. E a gente vira um histérico. E eu segurei muita coisa durante esse processo familiar que eu passei. E o que eu segurei foi tristeza, foi revolta, foi frustração, porque na condição de espírita eu não poderia bravejar contra a vida. E o que eu desenvolvi nesse processo, para fazer um relato pessoal? Eu desenvolvi uma gastrite e desenvolvi uma esofagite. E eu quero abrir um parênteses aqui para vocês, para dizer que nunca teve pessoa mais saudável do estômago do que seja eu. Eu nunca tinha tido nenhum problema estomacal. Depois que eu passei por esse processo, e aí eu tive que engolir um monte de emoções, eu desenvolvi uma gastrite horrível, que tudo que eu comia era extremamente doloroso, eu sentia muita dor no estômago, e uma esofagite insuportável. Aí depois que eu fui no gástrico, e aí comecei a tomar o remédio, e claro, conhecendo Joana, e aí eu logo analisei, eu digo, não, eu tenho que melhorar o meu emocional. E aí, quando eu comecei a trabalhar o emocional atrelado ao tratamento médico, obviamente, eu me sinto hoje 100%. Né? A esofagite foi embora, a gastrite eu acho que também foi embora, não senti mais nada nesse sentido. Mas só para vocês perceberem como a gente engole emoções. E quando a gente engole emoções, é o chakra gástrico que digere tudo isso. E quando ele digere, obviamente que às vezes ele vai desobstruir alguma coisa, né? E aí vai gerar o famoso sintoma. Eu passo a palavra para a Denise, que queria falar novamente. Eu acho que se a gente, todas as nossas emoções, se a gente sempre for atribuir ao espiritismo, vamos dizer assim, eu sei que espiritismo é para praticar, né? A gente tem que praticar o espiritismo, senão é esquisito se acreditar um monte de coisa espírita e não praticar. Então, você está fazendo papel de bobo, não é isso? Então, vamos praticar. Só que eu acho que a gente também não deve esquecer a nossa essência. Como o próprio nome diz, é essencial que você tem que ser o que você é. Então, eu quando explodo, eu peço licença, eu vou um pouquinho. Vamos lá, você sabe porque eu vou explodir agora, não estou sabendo? Aguenta, porque agora vai. Entendeu? Porque não dá, momentos que não dá. Óbvio, a gente tem que se controlar, mas a gente é humano e espírito ao mesmo tempo. Então, uns exercícios que eu, assim, comecei a fazer, o que Jesus faria num momento desse? Não é fácil. Você querer dar uma de Jesus ou imitar. Mas, assim, nossa, Jesus ia fazer isso. Só que, quando a coisa realmente pega de uma maneira que você vê que não dá para você chegar naquela luz gigantesca, né? Imagina, comparar, jamais. É melhor você ser o que você é e aprender, vai aprender com as dores, vai aprender com os tombos, levanta, limpa o joelho e segue. Agora, eu acho assim, tem pessoas que se você engolir seco, porque você é espírita, eu sou espírita, então parei, deixa eu engolir. Eu acho que isso faz mais mal do que bem. O ruim é que as pessoas cobram da gente essa postura. Já aconteceu comigo. Ah, você não é espírita? Como que você age assim? Ah, eu rio. Aí eu fico mais com raiva ainda, porque eles esperam da gente a perfeição. Eles não entendem. Mas você não é espírita? Como que você pode fazer isso? Sim, mas eu não vou mais falar que eu sou espírita para ninguém. Melhor você falar que eu sou ateia e fica melhor. Agora, então, eu acho assim, ninguém é igual do que ninguém, né? Nós somos indivíduos. Eu acho que só a gente tem que trabalhar um pouco o sentimento, sabendo que a gente sempre sabe, né? Quando a gente está errado mesmo. Eu me arrependo depois de 3 segundos. Eu vou, explodo para 3 segundos e me arrependi. Mas não tem como segurar. Eu também não sei de onde veio isso. Da doutora Zilles, conceito, né? Mas depois que eu explodi, passou os 3 segundos, ai, que bobagem. Mas foi. A próxima vez eu vou melhorar. Aí não acontece. Então, é necessário. Mas depois que eu explodo, vamos dizer assim, eu me sinto bem. Eu falo, também paciência.
traz o bem-estar, porque quando você explode, entre aspas, né, ou sem as aspas, porque não deixa de não haver uma explosão interna, né, energética, quando você explode, você libera essa energia, né? Você libera. Então, aquela energia que estava centralizada e que estava te causando incômodo, eu vou usar essa terminologia, ela estava obstruindo o fluxo normal da tua energia, ela é liberada. Entende? É como se você, na circulação sanguínea, ali nos vasos sanguíneos, é como se você tivesse uma... Eu vou usar esse termo bem grosso modo para a gente poder entender, né? É como se você tivesse uma veia entupida, um vaso entupido, e aquilo ali está inviabilizando o fluxo normal do sangue. Então, quando você libera aquele vaso, aquela obstrução, o fluxo sanguíneo vai normalmente. No campo energético, é da mesma forma. Nós temos os famosos plexos solares, que são espécies de vasos, entre aspas, energéticos, né? E muitas vezes a gente acaba obstruindo esses vasos com alguns entulhos emocionais. Quando você faz esse processo de explosão, é uma espécie de catarse, é uma espécie de liberação dessa energia. Agora, a catarse ela pode ser feita de várias formas, né? Essa é uma via, você explodir. Mas existem outras vias que você pode também se liberar, e uma delas é a terapia, né? A terapia também pode ajudar. Mas também outras terapêuticas, a caridade e uma série de outras coisas que o Espiritismo também traz para nós. Agora, eu queria chamar a atenção, na verdade, porque tem uma obra do André Luiz chamada Obreiros da Vida Eterna. E essa obra, o André Luiz, ele narra alguns casos de desencarne, se não me engano, são 5 casos. E tem um caso que é interessante, que é de um personagem que o nome parece-me que chama-se Dimas. Eu não saberia dizer com segurança, mas parece-me que seja esse o nome. E o Dimas, ele é um trabalhador espírita de muitos anos. E esse trabalhador espírita, ele desencarna com problemas gástricos, principalmente na área hepática. Quando o Dimas está lá no processo de convulsão, né, já quase para desencarnar, e o orientador que está com o André Luiz diz que as maiores agressões que o Dimas fez ao sistema gástrico foi segurar a raiva dos trabalhadores do centro espírita que ele trabalhava. Olha que interessante, né? Porque ele foi muito criticado, né? Porque sabe como é centro espírita, né, gente? Então ele foi muito criticado enquanto presidente, que era, e aí ele segurava, engolia, e aquela coisa toda, e nisso ele destruiu com o aparelho gástrico. E aí o André Luiz fala assim para o orientador, mas então ele não viria para o mundo espiritual na condição de suicida, igual eu também vim? Olha só a analogia que o André Luiz faz, porque o André também desencarna com problemas hepáticos. Só que o André Luiz desencarna com problemas hepáticos por conta de bebida, por conta de uma série de fatores dentro do processo do mundanismo. É que eu acho que aí, Carlito, desculpa, é que aí a diferença é que no André Luiz ele teve a intenção e o outro não teve. Sim. Não, é? Justamente. Aí a diferença é que o Dimas ele desagregou de alguma forma, mas num processo de renúncia, né, para não gerar conflito. E aí o orientador olha para o André Luiz, e eu gosto muito desse momento, porque o André Luiz diz que naquele momento ele sentiu uma vergonha absurda, porque o orientador olha para ele e o admoesta, e diz que como ele é capaz de fazer esse tipo de comparação, de comparar-se com aquele homem que abnegou-se, né? Olha só o processo. Então, ele jamais percebam que os dois afetaram o mesmo centro, mas um foi egoisticamente e o outro foi num processo de renúncia. Então, a gente acaba afeta, porque a gente ainda não sublimou, a gente ainda não virou santo. Então, a gente, no processo, ainda engole muita coisa e isso vai dilacerando alguma coisa em nós.
mas há o paliativo, porque o processo que você fez foi meritório, porque foi de renúncia, foi de abnegação, foi no sentido de não semear a discórdia, o conflito. Então, eu convido vocês a depois lerem essa passagem que está lá no Obreiros da Vida Eterna, que é muito rica e muito interessante e corrobora com aquilo que nós estamos trabalhando. O que eu quero dizer com isso é que a gente sempre está sendo afetado no nosso corpo físico pelas nossas emoções. Nós vamos desencarnar e isso vai continuar, porque nós ainda estamos numa condição espiritual em que nós não somos senhores de nós mesmos ainda. Nós ainda não somos aquela figura que Jesus colocara. Vós sois deuses. Nós ainda não somos deuses na nossa própria casa, porque o nosso ego ainda gerencia a nossa personalidade, e o ego não é senhor da nossa casa, ele é usurpador da casa, porque o senhor da casa é o self, que ainda não se apossou do seu lugar. E nós ainda estamos nesse processo. Então, de alguma forma, nós vamos agredir, mesmo nesse processo aí de querer demonstrar a boa conduta espírita, a gente ainda se agride. Só que há uma diferença, porque a agressão é num sentido de renúncia, de abnegar-se. No outro, a agressão é num sentido egóico, puramente egóico, hedonista. Então, há os paliativos na lei divina, certamente. Mas que nós estamos senhores das nossas emoções, ainda estamos. Senhores não, à mercê das nossas emoções. Era isso que eu queria dizer. E, Carlito, numa dessas leituras que eu ando fazendo, eu vi o autor defendendo a diferença, né, de emoção para sentimento, que emoção é algo mais, vamos dizer, aquilo que a gente sente no momento, uma reação, a raiva, a tristeza, a alegria, e o sentimento já é o pensar, é o refletir a respeito daquela emoção que te faz, né, introduzir o que aquela emoção diz respeito para ti, como é que tu enxerga aquilo e tudo e tal. Então, passa por aí a educação dos sentimentos, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue segurar uma emoção, uma raiva, algo que prejudica a si próprio ou ao outro, mas num momento posterior, se a gente puder fazer uma reflexão a respeito daquilo, do que a gente pode mudar, do que a gente pode melhorar, do que a gente pode fazer, já auxilia muito, né? Com certeza. E a definição é perfeita, a separação é coerentíssima. As emoções, elas estão muito no campo da paixão. E o sentimento está muito no campo do amor, né? Do amor mais sublimado, né? Mais tranquilo. Então, quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de questões mais duradouras, né? E quando a gente está falando de emoção, a gente está falando mais de uma sensação, de uma reação, né, mais momentânea, que está muito mais ligado com a questão da paixão. O apaixonado, ele é pura e simplesmente emoção, né? Nós que já nos apaixonamos e somos apaixonados, tudo em nós é emoção. Então, por isso que a gente nunca está equilibrado. Hoje a gente é uma tristeza, daqui a pouco é um amor, é uma alegria, né? Então, o apaixonado, ele está sempre oscilando. E que somos nós, né? Já aquele que aprendeu a amar, o amor, né? A Joana fala que o amor é a maturidade do sentimento, né? Então, quando a gente aprende a amar, é o equilíbrio, e isso nos traz uma sensação mais duradoura, mais tranquila, de paz. Então, o sentimento é algo que é permanente. A Joana até faz uma distinção no livro chamado Amor, Imbatível Amor. Ela tem um capítulo chamado Amor e Eros. Eu acho muito bonito esse texto da Joana, e onde ela vai fazer a distinção entre o amor e entre o Eros. E ela vai dizer que, enquanto o Eros é passageiro, né, é fugaz, é momentâneo, o amor é permanente. Então, a definição é perfeita, e a partir do momento que nós vamos nos educando para o sentimento,
nós vamos buscando esse equilíbrio e nós vamos saindo do campo dessas emoções mais acelvajadas, mais aceleradas. E são essas emoções que nos causam essas sintomatologias, principalmente da ansiedade que a gente está falando nesse momento. E esse parágrafo próximo que a Joana coloca corrobora justamente com isso que você acabou de falar, Márcia. Diz assim: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Olha só, né? Como a gente reage diante das questões do cotidiano. A partir do momento que a gente educa os nossos sentimentos, a gente passa a reagir com mais tranquilidade. Então, a gente percebe isso fazendo uma volta ao nosso passado. Como é que a gente reagia quando a gente tinha 20 anos? Para aqueles que ainda não estão que já saíram dos 20 anos, né? Porque eu sei que muitos aqui ainda se encontram nos 20. Mas como é que nós que já saímos dos 20, como eram nossas reações aos 20 anos? Quando você estava apaixonado, aquele primeiro amor, tudo era uma oscilação, né? Quando a pessoa não mandava uma mensagem, a gente deprimia. Quando a pessoa mandava a mensagem, nossa, tudo ficava lindo. Então, esse é o indivíduo emocionado, apaixonado, né, na verdade. Quando você, depois de já ter passado por uma série de processos no campo do sentimento, você fica mais com o pé no chão. Então, certas coisas já não te afetam mais, porque você já tem uma madureza maior para lidar com determinados sentimentos. Isso é fruto desse nosso crescimento, dessa nossa maturidade emocional. Então, hoje, coisas já não nos afetam tanto que nos afetavam antes. Sentimentos já não nos descontrolam tanto quanto nos descontrolavam tempos antes, né? Algumas sensações diante da própria morte, né? Que antes a gente poderia ficar mais descontrolado, hoje a gente já tem uma madureza maior para encarar. Então, são esses desafios da vida que vão nos educando nesse sentimento através desse autodescobrimento que a Joana fala. E ela prossegue dizendo que, mediante o aprofundamento dessas descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta. Esse alterar de valores é interessante porque é no sentido de que aquilo que antes era a coisa mais importante para você, hoje não tem mais tanto significado, né? Então, hoje, outras coisas viraram prioridade na sua vida. Então, antes, uma coisa que a pessoa te dizia te descontrolava. Hoje, você pode ouvir aquilo que não te afeta mais, no sentido de que você fez essa modificação de valores. Então, quando a gente ainda se afeta por coisas tão pequenas, isso responde pela nossa imaturidade emocional. Quando a gente já amadureceu emocionalmente, não é qualquer coisa que nos abala, não é qualquer coisa que nos afeta, não é qualquer coisa que nos desestrutura. Isso tudo é fruto desse nosso aprofundamento a essa descoberta íntima, como fala a Joana nesse parágrafo. E aí ela prossegue dizendo que não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. Olha que interessante isso, né? Aquilo que nós falávamos anteriormente, né? Não se cobrar tanto, porque às vezes a gente quer ser o modelo, e a gente esquece que o modelo já é Jesus, né? Já está lá na codificação, quando Kardec perguntou quem é o modelo, aí os espíritos disseram, é Jesus. Então, a gente não precisa querer ser modelo de nada, porque o modelo já está aí, né, gente? Já é o Cristo, é ele que todo mundo tem que seguir. Então, a gente tem que sair dessa autocobrança. Joana, quando ela fala que nós temos que tirar a consciência de culpa, é nesse sentido. Porque a culpa nos causa cobrança. E essas cobranças desenvolvem em nós sentimentos agressivos, sentimentos autodestrutivos. Então, quando a gente deixa de se cobrar tanto em relação a determinadas situações, a gente tem mais leveza,
o fluxo energético trabalha melhor, né? Se cobrar em que sentido? No sentido de você tem que ter coisas materiais, por exemplo, né? No sentido de que você tem que ter uma casa própria logo, porque o seu amigo já tem, você tem que ter um carro, porque fulano trocou de carro, você tem que trocar de carro, você tem que ter um apartamento. Então, as pessoas se cobram materialmente, mas não só materialmente. Às vezes, há aquelas cobranças emocionais. Às vezes, a família te cobra, porque você ainda não casou, porque você ainda não tem filho. As cobranças sociais. E a gente não pode ser escravo disso, porque nós temos que entender que cada um de nós temos uma história única, né? Então, a gente não pode se homogeneizar na massa, no sentido de se massificar, né? A gente tem que buscar a nossa individualidade. Então, quando a gente leva a vida com essa leveza, no sentido de cada um ter a sua história, e que eu não vou me referenciar pela vida do outro, e que se o outro está casado e tem 5 filhos, 10 filhos, que bom, foi isso que a vida quis dele. Mas talvez a vida exige outra coisa de mim. E eu careço de me encontrar naquilo que a vida quer de mim. E isso que nos traz essa leveza. Eu tinha antes uma ansiedade. Vou aqui falar para vocês um pouco de mim. Eu tinha antes uma ansiedade que era de sair de Pinheiro. Eu acho que eu já falei isso aqui em alguns momentos. Mas isso antes me descontrolava, porque eu queria muito sair daqui, e não era por outras questões, né? Era por uma autocobrança, porque eu achava que aqui eu não ia conseguir desenvolver, que aqui era pequeno demais, que era muito limitado, eu queria estudar outras coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a vida nunca me permitiu sair daqui. Eu nunca saí não porque eu não quis, que eu já quis muito, mas a vida nunca deixou. E aquilo me revoltava, me causava uma espécie de revolta. Isso antes, anos atrás, quando eu era mais jovem. Só que depois eu fui entendendo, depois de muito processo, até os espíritos mesmo chegavam e falavam: meu filho, tenha paciência. E eu me revoltava com a espiritualidade. Eu dizia, mas eu estou fazendo todo o meu trabalho, eu estou cumprindo com o centro espírita, por que a espiritualidade não me libera? E aí os espíritos todo o tempo, paciência, paciência. E a gente demora para entender essa paciência que os espíritos exigem de nós. Mas quando a gente entende, é revolucionário, porque você passa a entender o seu projeto de vida no mundo. O que você veio fazer no mundo. Então, antes eu estava numa espécie de competição, né? Porque eu também queria, porque isso, porque aquilo, porque todo mundo está saindo, porque todo mundo está conseguindo isso e aquilo. E aí, quando você percebe que o que você veio fazer é outra coisa, isso te traz leveza. Então, eu comecei a entender que, nesta encarnação, eu vim trabalhar uma única coisa, o lado espiritual. Porque todo o resto a gente já viveu em outras épocas e não fizemos bom uso. Então, nessa aqui, a prioridade é o lado espiritual. Então, quando eu entendi isso, todo o resto tranquilizou. Porque eu comecei a perceber que eu estava no local que eu deveria estar. Eu comecei a perceber que eu estava no trabalho que eu deveria estar. Não num sentido cômodo, não é num sentido cômodo, como muitas pessoas colocam. Mas o espiritismo traz uma visão cômoda. As pessoas que falam isso são as pessoas que ignoram o espiritismo, porque o espiritismo trabalha na linha de progresso. Mas a gente também não pode se revoltar contra aquilo que a gente não consegue controlar. Isso também já é descontrole, né? Já é loucura, quando você quer controlar o que você não consegue controlar. E as leis divinas é aquilo que a gente não consegue controlar. Então, a gente só tem que aceitar e entrar no processo. Então, quando a gente se libera de tudo isso, nós temos como resposta essa tranquilidade, essa paz interior, e a gente se libera da ansiedade clínica, da ansiedade sintomática, das fobias. Você se libera das cobranças internas.
e você percebe assim, e você começa a se perceber e se encontrar no mundo. E aí eu passo a palavra para alguém que queira dizer mais alguma coisa, senão eu vou ficar aqui nos parágrafos, degustando que eles estão maravilhosos. Mas para eu não ficar aqui no monólogo, se alguém quiser dizer algo, fica à vontade. Carlitos, eu de novo. Tudo bem. Vamos lá. Como tiveram várias falas aí desses parágrafos, porque é muito profundo, então remete a muita coisa, eu fui anotando aqui para não me perder. Primeiro, me veio aquele comportamento que geralmente os pais fazem com os filhos, professores, sei lá, de tentar controlar as reações e emoções das crianças e de nós mesmos, né? Porque é feio sentir raiva, não sinta raiva porque é feio, não sinta isso porque é feio, etc. e tal. O que me faz ver que meio que impede, bloqueia o autoconhecimento, porque ao invés de tu tentar entender o porquê, a raiz daquela raiva ou daquela emoção, te faz bloquear. É feio, então eu vou fingir que não fiz, peço desculpa aqui superficial, fingir que não fiz, não é comigo. E além dessa, que eu quero que tu comente, também aquela história da gente não conseguir se enxergar como possuidor de... não dá para dizer qualificadora, porque não é uma qualificadora, mas eu não estou encontrando a palavra, mas encontrar sempre no outro aquilo que está habitando dentro de si, e tu não consegue, tu sempre está apontando o dedo para o outro, porque fulano é assim, assado, é meio que autodestrutivo tu reconhecer e sentir, e tu aponta no outro. E também outra coisa que me veio foi essa história do modelo, né? Muita gente, a gente às vezes faz isso também, muitas vezes se colocando como modelo, quando a pessoa está relatando algum acontecimento, logo as pessoas, logo nós falamos, porque eu faço assim, porque eu faço assado, como se a referência fosse eu, como se a referência fosse aquele que está dizendo, espera aí, eu não sou a referência está mais em cima, vamos buscar o exemplo dele. E a última coisa que eu pensei aqui foi a história do modelo, né? Que a gente sempre busca um modelo, eu quero ser esse modelo de profissional, esse modelo de mãe, enquanto eu não alcanço, eu fico aqui na ansiedade, me torturando, me bagunçando o emocional, porque tem que buscar aquilo que é socialmente aceitável, algumas coisinhas, né? Perfeito. Foram bastante considerações excelentes. Aí depois tu me relembra se eu esquecer de alguma, né? Porque não tive a oportunidade de anotá-las agora. Mas vocês vão me relembrando. Vou pontuar cada uma delas de maneira rápida. A primeira, sobre a questão da educação, eu gostei muito, porque na condição de professor também, né? Eu ouvi uma palestra recente do Sérgio Lopes. Eu não sei se vocês conhecem, ele é um palestrante espírita e ele é psiquiatra. E eu gosto muito dele, desses caras aí que falam de psicologia no movimento espírita, o Sérgio Lopes é um dos que me agrada bastante. E ele falava algo que eu queria compartilhar contigo dentro dessa fala que tu coloca em relação à criança, de você estar controlando o tempo inteiro o que pode e o que não pode. E ele diz algo nesse sentido. Ele diz, pior do que sentir raiva, pior do que sentir medo, pior do que sentir angústia, frustração, ou seja, todo esse caldo emocional, é o vazio. O que é o vazio? É você não sentir nada, é a indiferença. Porque existe uma diferença entre afeto, o indiferente e o afeto. A gente até estudou isso em outros momentos para trás, nos nossos estudos. Mas o que é o afeto? É qualquer emoção que você sente, quer seja ela negativa, quer seja ela positiva. Você está sendo afetado. O indiferente é a mesma coisa que o vazio, é aquele que não sente, é aquele que se anestesiou, né? Não porque ele não seja capaz de sentir, é uma espécie de anestesia espiritual. Ele não se permite sentir. E esse é o pior de tudo, né? O pior do que você sentir é você
não sentir, é você ser indiferente. Então, o indivíduo que sente raiva, que sente isso, que sente aquilo, ele está na vida, ele está jogado na vida, ele faz parte da vida, ele está vivendo, porque sentir, ser afetado, ser atravessado por todas essas emoções, faz parte da vida, é aquele que está vivendo. E aquele que ignora, que anestesiou-se, esse é o indivíduo que está fugindo da vida. Então, quando você começa a controlar demais as crianças, principalmente, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer birra, porque isso, porque aquilo, eu acho que você está trabalhando para esta anestesia desse indivíduo, que futuramente vai ser um psicopata. Porque o que é o psicopata? O perverso, na linguagem freudiana, né? É aquele que é indiferente às emoções. É aquele que resolveu não sentir. Mas não é que ele não seja capaz de sentir, eu volto a dizer. O psicopata, ele pode sentir, porque ele é um ser humano, mas ele optou por não sentir, ele bloqueou isso nele. E isso causa muitos complexos, não só na personalidade do indivíduo, como de todos aqueles que convivem com ele. E um dos reflexos da psicopatia no mundo espiritual é o processo de ovoidização. O que é o ovoide? É o indivíduo que não quer sentir. Então, quando é que o espírito entra num processo de ovoidização, que é um processo de inconsciência profunda do eu? É quando você não quer ser afetado por nenhum tipo de emoção, principalmente as negativas, né? Que às vezes o indivíduo, para que ele não entre num colapso de consciência de culpa profunda, ele prefere ignorar e se afundar no próprio inconsciente. E aí ele acaba degenerando a psique e entra num processo, num quadro desse. Para fazer uma ponte aqui com a espiritualidade. Não lembro mais dos outros que tu pontuou. Quando tu não consegue enxergar dentro de si e alguma problemática que tu enxerga no outro. Sim. Esse é o processo de transferência, né? E a gente está sempre transferindo isso, né? O tempo inteiro. Nós estamos sempre projetando no outro nós mesmos. E muitas vezes a gente faz isso, né, para fugir de si mesmo, né? Porque o que é a projeção? É uma forma de você não querer se olhar, né? Você querer olhar o problema no outro, a fim de você julgar o outro, condenar o outro, para que você não se identifique enquanto uma pessoa falha e que precisa melhorar. Um dos maiores processos históricos de projeção, e aí eu vou dar esse exemplo aqui, que é estudado até à luz da psicanálise e também da filosofia, a crucificação de Jesus. Então, isso é interessante porque a gente poderia até falar como se fosse arquétipo, né? Mas quando o indivíduo, a humanidade matou Jesus através da crucificação, ali nós vivenciamos a grande projeção coletiva. Então, nós projetamos em Jesus, que era o indivíduo puro, nós projetamos todos os nossos conflitos e as nossas mazelas, porque nós não fomos capazes de conviver com a pureza. A maldade, ela é incapaz de conviver com a bondade. Por quê? Porque ela não aguenta, ela se ressente de ter alguém que possa ser contrário a ela. Então, a gente, para parecer bom, a gente acaba projetando a nossa maldade no outro. E nós fazemos isso o tempo inteiro, das formas mais sutis possíveis. Mas o autoencontro, o olhar para si, mais uma vez a gente reforça isso, talvez não nos impeça, mas pelo menos diminua esse processo de projeção que a gente faz o tempo todo do outro. Porque o Espiritismo nos faz esse convite para olhar para si mesmo, para olhar para dentro, para reconhecer os nossos defeitos. E uma das coisas que eu aprendi na doutrina e que nos facilita não projetar tanto os nossos defeitos nos outros é você passar a ver na fraqueza do outro as tuas fraquezas. Então, a gente está sempre julgando, a gente está sempre apontando o outro para a gente parecer melhor. Essa que é a grande verdade.
Por que a gente evidencia um defeito de alguém? É para a gente parecer mais puro. É só para isso. Só que a gente faz isso, às vezes, sem dar-se conta. Por que eu coloco alguém em situação de ridículo? É para eu me sentir melhor. Porque, na verdade, eu quero me sentir mais puro, mais iluminado, mais benquisto, porque eu não quero admitir aquilo que eu tenho que ainda alcançar dentro de mim mesmo. Mas quando a gente começa a ver no outro a nossa fraqueza, a gente fica mais... A gente vai se integrando mais à nossa própria personalidade e aí a gente vai galgando patamares maiores. E a gente carece de fazer esse processo. Porque às vezes a gente olha a prostituta, às vezes a gente olha o ladrão, e às vezes a gente olha o assassino, e a gente sempre se coloca naquela posição do eu nunca. E essa posição é a mais perigosa que existe. Porque vocês percebam que os grandes espíritos, os mais evoluídos, eles nunca falavam que eles nunca faziam isso, que eles não tinham isso. Né? Vocês analisem a psicologia de Chico Xavier. Chico Xavier nunca falava que ele não tinha tal sentimento, que ele não tinha tal coisa. E não era porque ele estava sendo humilde, não. Não era modéstia. É porque ele se reconhecia. E o ato de se reconhecer fazia com que ele não julgasse e mantivesse aquilo que precisaria ser melhorado seguro, controlado de si mesmo. Então, quando a gente olha para nós e a gente reconhece as mazelas que nós temos, isso nos dá mais segurança. Por isso, Jesus falava da vigilância, para que a gente não projete no outro os nossos conflitos e os nossos problemas, porque todo mundo está querendo alguém para colocar em cima as suas frustrações. E a gente joga isso geralmente nos nossos filhos. Os filhos são as grandes projeções paternas. Por isso que o Freud dizia que a mãe tinha que ser morta. Era nesse sentido, no sentido do símbolo, da projeção, porque a mãe projeta as suas frustrações nos filhos. Isso daí, gente, não adianta. Não adianta dizer que não é, porque é. Com todo o amor maternal que os pais têm, mas as projeções são inevitáveis. São inevitáveis. Só que a gente tem que ter o cuidado para, nesse processo, a gente não se perder e não perder o outro. Agora, podem falar. Ainda falando nessa projeção, né, da crucificação do Cristo, a gente pode também entender que algumas religiões, elas falam assim, o Cristo foi crucificado para nos livrar dos nossos pecados, né, para nos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Enquanto a doutrina espírita, ela explica justamente o contrário, né? Ele veio para poder nos ensinar a como nos individualizar, né? A como a gente resolve os nossos problemas e pecados, e não nos livrar deles, né? É uma projeção gigante aí que algumas religiões fazem. Isso é maravilhoso, isso que tu trouxe. Daria um grande estudo isso que a gente poderia comentar. O Jung tem uma obra que eu acho muito bonita, na verdade, duas obras. Uma é Resposta a Jó, que a gente sabe que tem essa figura do Velho Testamento, né, que é Jó, e que Deus tirou tudo de Jó e depois restituiu, né? E o Jung faz uma resposta a Jó, que é muito interessante dentro desse viés aí. E tem uma outra também do Jung, que é muito legal, que é o arquétipo do arquétipo. E o arquétipo do arquétipo é Deus, né? Essa herança ancestral que a gente tem. A gente projeta as nossas frustrações em Deus. Deus é a grande projeção humana. A gente sempre fez isso. Quem rompeu com isso foi o Espiritismo. Porque o Espiritismo foi a primeira religião a não fazer de Deus uma projeção humana, a colocar Deus como algo mesmo inatingível, inconcebível. Mas como é que as religiões viam Deus antes? Uma projeção nossa, aquilo que nós vamos chamar de antropomórfico, né? Que é a projeção da própria humanidade. E essa questão que tu fala, Denis, que me chama muita atenção, porque é uma forma... Olha como o indivíduo é, no sentido da projeção. Ele mata o outro
E ele ainda diz que era assim que tinha que ser para que ele fosse redimido. Olha só, olha só a incoerência religiosa, né? Então, o Cordeiro de Deus, Jesus tinha que morrer mesmo. Era assim que tinha que ser. E nós aprendemos na doutrina espírita que não era assim que tinha que ser, não. Foi porque a gente fez, mas não necessariamente tinha que ser, porque o assassínio não é lei divina. Duas coisas que não fazem parte da lei divina: homicídio e suicídio. Então, ninguém vem programado, né, para alguém matar. Não é ilógico isso. Dentro das leis divinas tem lógica. E ninguém vem programado para se matar. Então, quando acontece esses processos, assassinato, homicídio e suicídio, é uma transgressão da lei. Isso em qualquer instância, né? Em qualquer instância. Então, a gente assassinou o nosso Deus, porque nós fomos incapazes de conviver com a pureza, porque, claro, os malfeitores não conseguem conviver com os benfeitores, porque gera o ressentimento. A gente ainda utiliza isso como desculpa para dizer que nós fomos redimidos, porque o Cordeiro morreu, a gente se redimiu. Olha só, que Cristo veio morrer para nos salvar. E eu acho interessante isso, porque a figura de Jesus, na Igreja Católica, principalmente, é aquela figura do Jesus na cruz, triste, sangrando. Quando você pega qualquer imagem da Igreja Católica, Jesus está com a coroa de espinho, com aquela cara triste, e na cruz. Via de regra é assim. Claro que tem uma ou outra que destoa, mas a maioria é assim. E uma coisa que eu aprendi com Joana de Ângeles, e eu já passo a palavra para a Denise, que eu sei que ela está na espera, mas só para eu concluir aqui esse momento que eu achei maravilhoso dessa fala. Uma coisa que eu aprendi com Joana numa obrazinha chamada Jesus e Atualidade é que ela diz assim: o Cristo da doutrina espírita é o Cristo descrucificado. Olha que bonito isso, né? Então, enquanto que o Cristo da Igreja Católica é o Jesus crucificado, que foi morto, etc., o do Espiritismo é o Jesus ressuscitado. O nosso Cristo é o que ressuscitou, porque a grande poesia do Espiritismo é a imortalidade da alma, né? É a sobrevivência do espírito. Então, o nosso Cristo é pós-morte. Tanto é que o Paulo de Tarso, ele centraliza todas as suas epístolas no Cristo ressuscitado, nesse Cristo redivivo, né? Então, o nosso Cristo é o Jesus que desceu da cruz, enquanto que o dos outros é o Jesus que ainda está lá padecendo e sofrendo. E uma das coisas que eu gostei muito quando eu vi na doutrina espírita foi o quadro de Maria de Nazaré, que a gente sabe que tem uma pictografia aí do retrato de Maria de Nazaré, ditado até, inclusive, pelo próprio Emmanuel. E aí, quando eu olhei Maria, eu achei maravilhosa a nossa Maria, porque a Maria espírita, e eu falo a Maria espírita por conta do retrato mediúnico, é uma Maria jovial, é uma Maria sorridente, é uma Maria feliz. Se vocês forem olhar a Maria da Igreja Católica, é uma Maria triste, que está todo o tempo chorando, cabisbaixa. Essa Maria é insuportável. Não queremos. Eu adoro a Maria Espírita, que é feliz, bonita, jovem, alegre. Olha como a doutrina espírita é um poema de vida, né? De alegria. Então, era essa referência que eu queria colocar. Quando a gente deixa de projetar. Porque essa Maria da Igreja Católica é uma projeção da humanidade, né? Porque nós somos tristes, involuídos e fracos. Então, Deus é alguém que morreu na cruz, Maria é a mãe sofredora. Na doutrina espírita, o nosso Cristo é o redivivo, e a Maria é a feliz, aquela que está sorrindo. Então, olha como a proposta é diferente quando a gente se autoencontra. Pode falar, Denise. Meu nome é Denise Maria, tá? Certamente a sorridente, né? A parte da Maria sorridente. Eu vou perguntar para minha mãe qual era a intenção.
Agora, por favor, Maria das Dores, não, Ah, né? Que essa daí já é o absurdo do sadismo, né? bom, o que eu queria falar era, que você já falou bem antes, né? Mas quando você fala lá que não, né, o psicopata, não sei o que, ele não se permite, eu acho assim, que as pessoas que elas não se permitem sentir, Carly, tem alguma coisa a ver com fuga, porque facilita. Você concorda que facilita? Facilita. Fala, bom, só que eu acho difícil ser assim 100%, porque alguma coisa lá dentro tem que mexer. Ainda que você meio que fala, bom, eu não vou sentir porque eu sei que vai acontecer, então é melhor eu me anular. Tá? E aí, lógico, você se anulando, você não sente, meio que a vida vai ficar mais fácil. Não é? É como outro dia minha mãe estava comentando que ela tem uma amiga que ela está com aquele Alzheimer terrível, terrível, aquele, né, o máximo. E o marido morreu, ela não sabe. Ela não teve consciência disso. Então, ela não sofreu nada. Então, as pessoas chegam, e o seu marido? Ele está lá em cima. É porque ele desce. Ele morreu. Ela não sentiu nada. Porque teve Alzheimer, claro. Eu estou falando de outra coisa agora. Então, eu não sei como que é assim, né? Como que o psicopata, em que momento que ele resolve não sentir, por essa barreira do não sentir. Porque é possível, mas é possível 100%? E é uma fuga. Né? Isso que eu falo. Aí é um facilitador. Ele descobriu um facilitador, que não é fácil. Né? Não é fácil essa fuga aí que ele descobriu, essa saída. Não deve ser tão fácil, deve ser bem difícil. Né? É isso. Perfeito. De fato, ela não é 100%, claro, né? Isso para nós espíritas que entendemos da realidade espiritual, né? Mas alguns teóricos acreditam que seja 100%, mas claro, pelo um viés estritamente materialista. Mas do ponto de vista espiritual, nós sabemos que não é 100%, nós somos regidos pelas emoções e as temos sempre no controle da nossa vida, né? Mas claro que essa questão aí entra como uma fuga, né? Uma fuga de você não querer sentir. É igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rasteiro, que, claro, nem chega perto do comparativo, mas é só para nós começarmos a entender como é que isso se daria. Por exemplo, quando você passa por uma frustração, vamos dizer assim, amorosa, você tem um primeiro relacionamento, casa, e aquilo é frustrante. Geralmente a pessoa, quando separa, ela não quer mais casamento, ou seja, ela lá no fundo ainda há aquela vontade, claro, porque nós somos regidos pela carência emocional, então a vontade de você querer se consociar, mas há no fundo às vezes um medo, às vezes algo que te bloqueia, que você decide por não querer mais se envolver e acaba vivendo uma vida solitária e triste, mas colocando uma persona para os outros de que você está bem resolvido ou bem resolvida. Em outra instância, isso também acontece no caso familiar. Às vezes o indivíduo foi muito maltratado pela família, ou então foi adotado, abandonado pela mãe, etc. E aí, quando ele cresce, ele resolve por não querer ter filhos. Né? Eu não quero ter filho, porque eu não vou botar filho no mundo para sofrer como eu sofri, minha mãe sofreu. Ou seja, ele não quer se permitir sentir e cuidar e experienciar a maternidade por uma coisa que ficou lá no passado. E aí, muitas das vezes, vive uma vida infeliz. Inclusive, eu conversava com uma amiga que já tem mais de 50 anos, e aí ela dizia para mim que ela nunca tinha tido filho, e eu perguntei se foi por opção. E ela disse que foi opcional. Ela, em nome, talvez, de uma beleza, de uma estética, ela não quis ser mãe. E aí eu perguntei para ela se hoje ela não se arrependia disso. E ela me disse que ela sentia muito arrependimento, que depois da terceira idade ela começou a experimentar uma carência muito grande e que se ela pudesse ter voltado atrás, ela faria diferente. Então, para que nós possamos entender como é que isso vai
acontecendo na psicologia do indivíduo. Agora, claro que a psicopatia ela é um nível muito mais avançado disso, né? E que nós não poderíamos mensurar em que instância, em que situação isso se desencadeia. A gente só sabe que desencadeia, mas que de fato é uma fuga, que de fato é muito dolorosa, porque quando o espírito despertar para isso, porque ele vai despertar em algum momento, ele vai entrar num processo de muita dor, de muita convulsão emocional. E isso pode até dilacerar, muitas vezes, a sua mente, né? o seu psicológico. Então, você fala, é coerentíssimo. É uma fuga, sim, e se é total, não. Em alguma medida, o indivíduo ele tem as suas emoções lá internalizadas, mas ele não quer se permitir senti-las e experienciá-las. E a gente pode ir um pouco mais adiante, porque nós já estamos se aproximando já do final e falta pouquinho para a gente encerrar, né? Eu só queria corroborar com tudo isso que a gente falou, com o penúltimo parágrafo que a Joana coloca, que ela fala do fanatismo e proibição espiritualista, que eu acho que corrobora muito com aquilo que a gente já discutiu anteriormente, né? Ela fala desse fanatismo que tem um caráter medieval, que ocultavam as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. Então, a Joana já vai falando que, desde aí, dessa questão castradora da própria religião, né, em que nós fomos ocultando as nossas sensações, aquilo que a Márcia falava, que nós projetamos isso na criança, a igreja já tinha projetado isso antes em nós, né? E aí a gente ocultando os nossos desejos, as nossas sensações, então óbvio que isso ia estourar em algum momento. Então a gente vive essa histeria coletiva, que é o século XXI, porque nós estamos muito mais histéricos do que quando Freud estudou a histeria. Então nós vemos essa histeria coletiva porque a gente está colocando para fora tudo aquilo que a gente reprimiu durante muito tempo. Então vocês percebam que a humanidade sempre oscila entre dois extremos. A gente nunca conseguiu a linha do equilíbrio. Antes do cristianismo, a gente vivia uma espécie de hedonismo na sociedade. Vamos lembrar aqui da Grécia, vamos lembrar aqui de Roma. Era um hedonismo, era uma perversão, e quando eu falo perversão é no sentido sexual, né? A prostituição era muito grande e era naturalizada. E os historiadores até têm vontade de voltar àquela época, né? Os materialistas. Eu acho muito engraçado que as pessoas, quando vão falar de liberdade sexual, elas sempre remontam a esse período, né? A Grécia, que todo mundo transava com todo mundo, na Roma, que todo mundo transava com todo mundo, né? Então, querem fazer da humanidade essa volta, né? Em detrimento de uma suposta liberdade sexual, confundindo as coisas, né? Porque a educação sexual é uma coisa, liberalização desregrada da sexualidade é outra. Então, percebam que a gente convulsionava nesse contexto. Quando veio o cristianismo, com a finalidade terapêutica de nos educar, o que a igreja fez? A institucionalização. Ela nos reprimiu, ela nos castrou. Foi uma espécie de cisão abrupta. O sexo virou pecado a partir daquele momento, Adão e Eva entrou no jogo, e ninguém mais podia fazer nada, e aí as pessoas foram se reprimindo. Então, e nós vivemos 1000 anos disso aí, né? Mais de 1000 anos, sei lá, não sei nem precisar o quantitativo disso. Só sei que no final do século XX, a gente começou a viver essa nova revolução de você voltar à liberalização sexual, revolução sexual, etc. E aí nós caímos novamente no hedonismo da Grécia e da Roma. A gente volta a dar uma liberalização muito acentuada dos nossos desejos, das nossas frustrações, e por isso a gente vive hoje uma sociedade de sintomas, porque a gente não consegue controlar tudo isso que está vindo de milênios reprimidos. E eu não sei se a gente vai conseguir corrigir isso. Eu não sei, porque eu precisaria de uma máquina do tempo para saber disso, né? Para ir lá no futuro e voltar.
mas a gente está sempre descambando para um extremo e para o outro. O equilíbrio a gente ainda não conseguiu. Então, eu só queria fazer referência a isso que a Joana falava, porque corrobora. E ela continua dizendo, o abuso da falsa cultura desnaturada. Olha só, falsa cultura. Gente, os termos de Joana são maravilhosos. Quando eu leio Joana de Anjos, ela lava minha alma, porque ela diz tudo o que eu queria dizer e eu não posso com medo de ser cancelado. Então, a Joana fala para nós, que bom, né? E ela fala da falsa cultura desnaturada que pretendeu solucionar, olha só, os problemas humanos de profundidade, como reparava os desajustes das engrenagens das máquinas que construiu. Então, olha só como ela fala aqui que a sociedade queria reparar os problemas humanos como se fosse uma máquina. E o que a gente está vivendo hoje com a farmacologia é isso, dar remédio para tudo. Né? Então, se você está com uma depressão, remédio, se você está com uma ansiedade, remédio. Então, nós vivemos numa sociedade hoje medicada. E medicação não soluciona o problema, porque nós sabemos que o problema é mais fundo do que isso. Né? E aí ela continua, como resultado disso, né, na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas, incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão, de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte. Então, a sociedade, principalmente a ciência, veio nessa tentativa de preencher vazio existencial, de acalmar a solidão, de reparar a morte. E quem é capaz de controlar tudo isso? A gente não consegue controlar isso com medicação, né? Porque isso são impositivos da nossa vida. A gente precisa saber lidar e atravessar. A Joana fala algo que me toca profundamente. Ela diz assim, a única coisa que a gente não pode fugir no mundo é da dor. Então, só nos resta uma solução, nos educar para ela. Olha que interessante isso, né? Agora, eu pergunto para vocês, quem de nós aqui está isento do sofrimento? Ninguém. Então, se é algo que eu não posso fugir, qual é a sabedoria da vida? Eu aprender a lidar com ela. Já que eu não posso fugir, eu tenho que aprender a lidar. E é essa sabedoria que o Espiritismo nos traz. Já que você não pode fugir da dor, aprenda a atravessá-la. E é por isso que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem da própria Joana intitulada A Paciência, que ela fala justamente disso, e que a gente precisa compreender e internalizar. Mas eu passo a palavra agora para o Léo, que gostaria de falar. Fica à vontade, Léo. E Carlito, interessante esse trecho que me fez lembrar a respeito, a humanidade ela vem sempre tentando, né, alterar esses mecanismos, né, mudar a verdade absoluta. Cristo nos veio trazer e depois o Espiritismo veio ainda esclarecer, né, muitos pontos e ampliar esses conhecimentos. E é muito, muito interessante tudo isso, porque me fez lembrar esse tema, a esposa, eu acho que o nome dela era Teodora, do imperador Justiniano, né, que ela foi uma prostituta, né, e ela não aceitando, mas ela sendo a mulher do imperador, ela saiu dessa vida e quando ela se deparou com as verdades da reencarnação, ela pediu para que fosse tirado aquilo da Bíblia, né, que fosse tirado essas informações, porque ela não queria se ver igual a um escravo, ou ela não queria ter que voltar a reencarnar para poder redimir dos erros passados, né? Então, nós humanos queremos tapar, né, os olhos para a verdade, alterando essa verdade e criando um atraso, né? Olha só o atraso que essa decisão acometeu a toda a humanidade, né? Retirando uma informação tão importante da Bíblia, um livro que é conhecido em diversas religiões, que vem educando moralmente tantas pessoas, e aí retira-se da Bíblia essa informação para ela só retomar
com a vinda do Espiritismo, né? E vir com uma clareza de ensinamentos fantástica, né? Isso me surpreende e aí nos mostra essa inabilidade de nós humanos de tratar com a verdade, né? De encararmos a verdade e falar, não, precisamos seguir que este é o caminho, mesmo que seja duro, doloroso, este é o caminho, né? E o que você falou, ninguém passa nessa vida sem passar pela dor, né? Estamos todos aí nessa trilha de aprendizado. Então era isso que eu pensei a respeito, assim, como que uma decisão pode mudar tanto, pode desinformar tanto, e a gente vem vendo essas ocorrências ainda nos dias de hoje, né? Principalmente nos dias de hoje, com as desinformações, né? Com os cancelamentos, né? Se você não está alinhado com um determinado pensamento, você é cancelado, você não pode comentar, não se pode falar em tratamento, não se pode... Diversos temas, eu não vou aprofundar aqui, mas acredito que vocês entendam que isso vem ocorrendo e muito fortemente, e nós precisamos abrir os olhos para essas situações, usar o raciocínio para a verdade, não para a verdade, mas usar o raciocínio para poder ver qual o caminho mais correto a trilhar, né? Moralmente, né? E aí olhando, claro, espiritualmente, porque isso vem ocorrendo muito forte. Muito obrigado, Léo, pelas considerações e por essa lembrança, né, desse episódio que corrobora muito também, né, com a doutrina espírita, e que a gente possa perceber, né, que a gente está sempre nessa tentativa de querer controlar aquilo que a gente não consegue controlar, né? Então, olha só o que passava na cabeça dessa personalidade, né? Ela achava que se riscasse a reencarnação dos textos bíblicos, a reencarnação não aconteceria. E isso não é uma coisa que assusta, porque vamos pensar aqui na época medieval, né? O que os ricos faziam? Eles faziam lá, cometiam o pecado, e aí eles davam tanto de dinheiro para a igreja, o padre abençoado, eles achavam que eles estavam redimidos. Nós fazíamos isso até bem pouco tempo, né? Nós íamos na igreja, rezava não sei quantos terços, se ajoelhava, né? Fazia uma espécie de promessa, algo nesse sentido, e a gente achava que nós estávamos barganhando com Deus. Então, olha só, é sempre uma espécie de fuga psicológica de você encarar a sua própria realidade, que, no fundo, inconscientemente falando, o indivíduo sabe que vai responder por aquilo. Porque no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais já tinham dito a Kardec que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, inconscientemente, nós já sabemos que nós vamos lidar com aquela situação. Só que a gente prefere fugir disso, né? Encontrar outras situações para a gente não encarar a si mesmo. Mas a questão é que ninguém pode alterar as leis divinas, né? É isso aí. Eu passo a palavra para a Denise, que também queria falar. Ontem, inclusive, sexta-feira, teve um dos grupos espíritas falando de sofrimento, né? E você sabe, né? Você lê o Livro dos Espíritos e eu não sei em que momento ali Kardec incentiva a gente até a duvidar, certo? Não ter tudo goela abaixo, certo? Sim. Tá. E o que me chamou a atenção dessa pessoa, que é bastante espírita, que ela estava questionando o sofrimento, não dele ou dela, mas o sofrimento agora que está passando pela guerra da Ucrânia. Então, ele questionava por que tanto sofrimento. E eu disse, você é espírita? Eu sou, e bem conhecido. Mas ele falou, só que eu não sou obrigado a concordar com todo esse tipo de sofrimento. Você entende? E aquele momento que vem de encontro com a Kardec fala, vocês não têm que engolir tudo goela abaixo, não é bem assim. Então, o que eu acho que o Kardec quis dizer é o seguinte, raciocínio, você não é obrigado, ok? Tá, raciocínio. Agora, se a gente questionar esse sofrimento da Ucrânia, a gente tem várias explicações para isso, né? Nós sabemos que nós temos trocentas explicações. Sabe lá o que foi feito, teve
planejamento reencarnatório, blá, blá, blá. Só que onde é que a coisa pega? Quem que está espiando quem? Vamos por assim, não vou usar o nome da pessoa, tá? Seria o grande czar, tá? O czar da Rússia, que tá espiando, ou são o povo da Ucrânia que está espiando? Quem que está espiando quem? E aí, nesse momento, ele fala, você entende? Eu não aceito toda essa pessoa, o espírito, ele não aceita todo esse sofrimento. Então, ele está meio que, vamos dizer, ele quis dizer que ele aceita o ateísmo nesse ponto, que o ateísmo fala, se Deus fosse bom, não permitiria o sofrimento. Ponto. E ponto. Tá bom? Então é isso. E o que me chamou a atenção é se ouvir isso de um espírita. Mas, ao mesmo tempo, é legal, é interessante. Chama a atenção, mas você fala, se o próprio Kardec fala que você não tem que engolir nada goela abaixo, é discutível. É interessante ao mesmo tempo, concorda? Sim, perfeitamente. Essa questão do sofrimento, ela dá muito pano para manga, porque a gente já entra em muitas ramificações. Eu tenho bastante tese e bastante material para falar disso, porque eu já fiz muito trabalho em relação a essa questão. Só que eu não vou aprofundar nessas situações, porque isso já extrapolaria demasiadamente a nossa temática. Mas o que eu tenho a dizer em relação a isso que a gente discutia anteriormente é aquela história, né? Já que você não pode evitar, a gente tem que procurar, pelo menos, entender o processo. Então, quando Kardec fala de que a gente não tem que engolir as coisas, de fato, a gente tem que raciocinar acerca do problema. Agora, quando a pessoa diz assim, eu não aceito, ela está colocando bem a frase. Ela não aceita, e o fato de ela não aceitar não significa que não haja uma explicação para isso ou que a coisa não aconteça. Então, é bem interessante a fala quando a gente diz isso, porque você está trazendo justamente para você. E quem disse que se trata de você? Quem disse que se trata do que você aceita ou não aceita, do que você acredita ou não acredita? Eu me recordo que teve uma senhora que chegou até o Divaldo Franco e disse assim, eu soube que o senhor fala com os mortos, mas eu não acredito que o senhor fala com os mortos. E aí o Divaldo diz para ela algo que eu acho muito interessante, ele diz assim, mas a sua crença não muda a realidade. O fato da senhora crer ou deixar de crer não altera nada. A espiritualidade continua existindo, né? Os fenômenos continuam acontecendo. A revelia da sua crença. Porque antes da gente acreditar que a Terra era arredondada, ela sempre foi. Antes de nós acreditarmos que o Sol estava no centro, ele sempre esteve. Então, assim, as leis, elas sempre existiram, porque elas são imutáveis, já dizia Kardec no Livro dos Espíritos. Então, o fato da gente crer ou deixar de crer não altera nada. Agora, o que a gente tem que buscar é o entendimento, isso a gente tem que buscar. Então, enquanto espíritas, o fato de crer ou deixar de crer não altera o sofrimento, ele é uma realidade. Eu posso dizer, eu não creio no sofrimento, isso não vai me eximir de sofrer. Então, qual é a inteligência da pessoa sábia? Já que eu não estou isento, eu vou buscar entender isso aqui. Né? E eu acredito que quando a gente busca entender, a gente encontra explicações, né? Encontra razões para isso, né? Então, a proposta é essa, a proposta da doutrina é que nós busquemos o entendimento de nós mesmos. A dúvida, o questionamento faz parte do processo, porque a gente só busca entender aquilo que questiona, a gente só busca conhecer aquilo que não entendeu, né? Então, se ele ainda não entendeu a pedagogia do sofrimento e por que sofrer, eu acho que isso é o momento dele buscar entender, né? Uma vez que a gente não pode se isentar do processo. Então, e é isso. Por hora, é isso que eu tenho a dizer. Poderia dizer mais coisas, mas tomaria mais tempo. Então, a gente conclui, as pessoas já estão cansadas, já querem dormir, a gente já está quase com 2 horas aqui, não é não, Aldemir? Verdade. Vamos só ver aqui o quanto falta. Falta tão pouquinho, Carlita, olha.
Só isso aqui. Isso. Vamos só ler para a gente fechar e já concluir. Perfeito. Ases da beleza cercam-se de jovens, receando a velhice, e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-se massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação, e não obstante, acompanham a degeneração física e mental, ansiosos, desventurados, propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, matrimônios, família, lar. Os apaniguados da loucura creem que aplicam na velha doença das proibições passadas uma terapêutica ideal, e olvidam-se que o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores do que aqueles que eram sofridos. A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, proporcionadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Perfeito. A Joana não poderia fazer um fechamento melhor, né? Só isso aqui daria nosso estudo próximo, né? Então é muita informação, mas a Joana fala justamente dessa corrida, né? Para você preservar o corpo, preservar a juventude, né? Aí ela fala aqui de exercícios, cirurgias plásticas, musculação, e aí a gente está todo o tempo buscando isso. Eu treino, né, musculação, mas eu vou mais para não ser sedentário, até porque eu odeio exercício físico, não suporto, vou mesmo por isso. Mas eu vejo pessoas que o meu maior sofrimento é quando eu entro na academia, porque eu fico me perguntando, meu Deus, eu estou pagando isso aqui para sofrer, para carregar peso, para fazer uma série de coisas. É um sofrimento horrível para mim. Para outros é uma alegria, eu vejo um sorriso no rosto e para ali é a felicidade deles. Mas a gente analisa, com algumas exceções, claro, que a grande maioria vai em busca dessa estética, porque só se sente bem se se sentir desejado. E aí vem com aquela desculpa de que não, eu estou malhando é para eu me sentir bem, é para eu me sentir feliz. Mas o que acontece? A gente percebe que, na verdade, é tudo puramente sexual. É para você ser atrativo sexualmente. Porque parece que a nossa felicidade está ligada ao desejo. Você tem que se sentir desejado para você ser feliz. Então, o que acontece é isso, essa loucura que a gente vai entrando, né? E a decrepitude chega para todo mundo. Por mais que você queira adiantar ou retardar o processo, ela vai chegar para todo mundo. E quando nós estamos vazios de valores, vazios de conteúdos edificantes, aí a gente surta quando chega nesse processo, porque não aceita as fases naturais da vida. Então, quando a Joana fala nesse sentido, né, de que a gente vai deixando essas conquistas, né, das instituições vencidas, quando ela fala, né, por exemplo, matrimônio, família, lar, que hoje na sociedade que nós vivemos, isso daí é cafona, é careta, né? Educação para o lar. É a coisa mais demodê que existe. Então, a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, não pode ser mãe, o rapaz tem que cuidar da profissão. Então, quando a gente ouve duas pessoas jovens que se casam, a gente acha a coisa mais absurda do mundo. Né? Porque esses meninos estão casados, estão jovens, deveriam estar fazendo isso e aquilo. E aí a gente desmerece uma das maiores e mais importantes instituições
que é o lar, que é a família. Que coisa maravilhosa, né? Duas pessoas juntas, casados, que se amam, cuidando dos seus filhos, seus rebentos. Olha que maravilha. Mas são instituições falidas para a sociedade atual, né? No sentido de que a gente não dá mais a mínima importância. E por isso nós vivemos o escarcéu que vivemos. Então a Joana fala que a sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. Olha só, então nós estamos muito mais deformados, e ela fala dessa necessidade da gente voltar para as lições do Evangelho. Mas voltar para Cristo para quê? Quem quer saber de Jesus? A gente vai falar de Jesus e as pessoas não querem ouvir. Quando você fala do Cristo, você é a pessoa mais demodê, mais desagradável. Falar do Cristo no jantar, Deus o livre. Falar de Jesus na universidade não é permitido, porque hoje os deuses são outros. A gente só pode falar de Jesus no centro espírita e olhe lá, porque ainda tem uma lavra aí que você tem que falar da ciência, não pode falar de religião, porque espiritismo é científico. Então, o que esse indivíduo está fazendo? Ele está tirando Cristo do espiritismo, porque na doutrina espírita a gente não pode falar de outra coisa senão de Jesus. O espiritismo é o cristianismo de volta. E todas as vezes que eu faço uma palestra e eu só falo de átomo, de célula, eu estou anticristo, né? Então, tudo isso entra como uma metodologia para você chegar no ponto máximo, que é a mensagem cristã. Então, Kardec dizia que o espiritismo é uma ciência que analisa os fenômenos e as relações do mundo espiritual, mas tem como finalidade a moral. E não é uma moral qualquer, é a moral cristã. E a gente precisa se educar para isso. A gente não pode tirar o Cristo da nossa doutrina, porque ele é o fundamento, ele é a base. Então a gente percebe que as pessoas não querem mais, hoje em dia, falar de Jesus. Por isso que Joana de Ângeles diz algo que eu acho fascinante. Ela diz: Jesus ainda é o amante não amado. Então, olha que beleza, né? 12.000 anos de cristianismo e tanta escassez de paz, diz ela. Então, o Cristo, na nossa cultura atual, ainda é o amante não amado. Mas que nós possamos fazer diferente, né? Que nós possamos nos aproximar desse Cristo cada vez a mais e entender, como diz a nossa mentora Joana, que é no cristianismo que nós vamos encontrar a nossa terapêutica emocional. E é lá que nós vamos nos tratar de todos os nossos conflitos psicoemocionais. A gente pode procurar o fármaco, a gente pode procurar o especialista médico, mas tudo isso é meio. O fim é outro. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado pela paciência, obrigado por estarmos conosco até altas horas, e fiquem todos em paz.